Existe uma pergunta que atravessa os séculos. Ela não pede apenas uma resposta bonita. Ela revela o coração. Um dia, no caminho, Jesus perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Mas a pergunta verdadeira ainda estava por vir. Jesus não queria apenas saber o que as multidões pensavam. Ele queria conduzir os seus ao centro da fé. E vós? Quem dizeis que eu sou? Essa pergunta não nasce de repente. Antes dela, Jesus já havia ensinado, curado, expulsado demônios e multiplicado os pães. Mesmo assim, a identidade de Jesus ainda permanecia envolta em incompreensão. Marcos coloca essa passagem logo depois da cura do cego de Betsaida. Assim como aquele homem passa de uma visão confusa para uma visão clara. Também os discípulos são conduzidos, pouco a pouco, à confissão de fé. O detalhe é simples, mas decisivo. Jesus interroga os discípulos no caminho. Em Marcos, o caminho não é apenas um lugar geográfico. É espaço de revelação, de aprendizagem e de seguimento. Jesus não forma discípulos parados, fechados em segurança. Ele os forma caminhando. E esse caminho aponta para Jerusalém. Reconhecê-lo como Cristo é aceitar caminhar segundo a lógica de Deus. A cena acontece nos povoados de Cesareia de Filipe. A região era marcada por presença gentílica e pelo peso simbólico do poder político. O próprio nome da cidade evocava autoridade humana, títulos, impérios e senhores deste mundo. É nesse ambiente que Jesus pergunta quem ele é. A fé cristã nasce diante das vozes do mundo. Enquanto muitos buscam segurança em poderes visíveis, Pedro será conduzido a reconhecer o verdadeiro ungido de Deus. Jesus pergunta: Quem dizem os homens que eu sou? As respostas são importantes. João Batista, Elias, um dos profetas. Ninguém o trata como alguém comum. O povo percebe nele uma autoridade espiritual, uma força vinda de Deus. Mas essas respostas ainda interpretam Jesus a partir de categorias conhecidas. Ele é admirado, comparado e respeitado. Porém, ainda não é plenamente confessado. Agora a pergunta se torna direta. E vós? Quem dizeis que eu sou? A fé não pode viver apenas do que os outros dizem. Chega o momento em que cada discípulo precisa responder diante de Cristo. A pergunta é dirigida ao grupo. Mas Pedro toma a palavra. Sua resposta é breve, simples e decisiva. Tu és o Cristo. A palavra Cristo não é sobrenome de Jesus. É título messiânico. Significa o ungido, o esperado de Israel. Pedro acerta a identidade de Jesus. Mas ainda precisará aprender o modo como essa identidade se realiza. O Cristo de Deus não se impõe pela força, não salva pelo prestígio, não vence pela lógica do poder. Ele se entrega. Por isso, a confissão verdadeira precisa passar pelo mistério da cruz. A tradição patrística percebeu algo profundo. Jesus não pergunta porque ignora o que pensam dele. Ele pergunta para educar a fé dos discípulos. São João Crisóstomo afirma que, pela própria pergunta, Cristo os conduz a um sentimento mais elevado. A pergunta liberta os discípulos da dependência da multidão. Cristo pergunta para revelar: onde está o coração?
A pergunta de Jesus não ficou presa ao caminho de Cesareia de Filipe. Ela continua viva. Quem é Jesus para você? Um mestre admirável? Um profeta da justiça? Um consolo nos momentos difíceis? Tudo isso pode ser verdadeiro. Mas a fé cristã vai além. Ela confessa: Tu és o Cristo. E essa confissão pede caminho, conversão e seguimento. Porque não basta dizer corretamente quem Jesus é. A resposta começa nos lábios, mas só se completa no caminho.